Bom dia, galera. Professor Reinaldo Santana na área, substituindo provisoriamente o professor Moisés, que precisou se ausentar, por motivo de viagem. Então, assim que ele retornar, ele assume as turmas de novo, seja do 6, 7, 8 e 9. Mas enquanto ele está viajando, a gente assume esse papel, essa responsabilidade enorme, que é ficar com vocês. Mas que para mim, na verdade, é um prazer, né? Tava inclusive com saudade da galerinha do Edificar, que é uma galera toda especial para mim, beleza? Então, para dar seguimento a esse conteúdo de redação, a gente vai falar hoje sobre um gênero chamado biografia, né? Quem nunca quis ser famoso para ter sua biografia escrita num livro, né? Mas vamos entender um pouco mais desse gênero, vamos saber do que se trata exatamente, beleza? Olha lá, do grego, biografia é a junção de dois termos, né, gregos, bio mais grafia, tá aqui, ó, bio mais grafia. Bio é vida e grafia escrita. Então, a gente pode entender o termo biografia como escrita da vida ou, como eu acho que é mais... cai melhor, né, esse termo, história de vida, né? Porque biografia vai justamente contar a história da vida de alguém, né? O gênero textual biografia relata a vida de determinada pessoa conhecida socialmente. A sua intenção é destacar e compartilhar experiências e ações desse indivíduo, que conquistou um reconhecimento, uma relevância social para certo grupo, em determinado tempo e espaço histórico. A biografia tem a função social de compartilhar ao amplo público o relato de uma vida de uma importante pessoa, de modo a popularizar ou dar acesso a esse conhecimento. Um indivíduo biografado deve ter uma relevância, ou seja, ele deve ser alguém importante, né, que tem alguma importância. Por isso, a divulgação de sua vida se torna importante para um conhecimento cultural e reconhecimento de figuras influentes. Então, assim, qualquer pessoa pode ter uma biografia? Sim, com certeza. Eu posso ter a minha biografia, vocês podem ter a biografia de vocês. Mas geralmente as biografias, eu estou dizendo geralmente, não exclusivamente, tá? Então quando eu digo geralmente, é que eu quero dizer, na maioria das vezes, uma biografia, ela é escrita para falar da vida de alguém que teve alguma importância, que fez algum feito admirável, seja para o bem ou para o mal. A biografia, ela é um texto que vai narrar a vida de alguém, mas ela segue algumas características que não são uma obrigação, não há uma obrigatoriedade em seguir exatamente essa cartilha. Mas geralmente as biografias apresentam essas características, tá? É um gênero narrativo porque vai narrar uma história, né? Vai contar a vida de alguém, os feitos desse alguém. O texto é narrado em terceira pessoa. Por quê? Porque se eu for narrar em primeira pessoa, eu vou contar uma história de mim, né? Eu acordei, eu comi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, a biografia em terceira pessoa. A ordem é cronológica. Por que cronológica? Ela vai seguir uma ordem cronológica, uma ordem temporal. Se eu estou contando a vida de alguém, claro que eu vou ter que falar de como ele era na infância, de repente na adolescência, na juventude, na mocidade, na velhice. Então eu vou seguir uma ordem, né? Eu não posso começar uma história de trás para frente. Eu até posso, mas ficaria estranha. Então se eu quero que o público leitor entenda toda uma trajetória, eu tenho que seguir uma ordem cronológica correta, certo? Então olha lá, conjunto de informações sobre a vida de alguém. Se eu vou contar a vida de alguém, eu tenho que saber da vida daquela pessoa, eu tenho que pesquisar o que ele fez de relevante a ponto de merecer uma biografia, né? Se ele foi um cantor, se ele foi um político, se ele foi um grande religioso, né? Como Jesus Cristo, por exemplo. Uso de pronomes pessoais e possessivos. Pessoais porque eu vou dizer ele, ela, eles, né? E possessivo porque eu vou ter que dizer sua vida, o momento de sua maior felicidade, seus filhos, seus feitos, sua história, tá? Então, pronomes possessivos, basicamente, né? Uso de marcadores temporais. Por exemplo,
Na infância ele fez tal coisa, na adolescência. Naquela época era comum as pessoas fazerem isso, era comum as pessoas fazerem... Então eu vou ter que colocar essas marcações temporais para situar o público sobre a idade, né, do personagem. Se não sobre a idade, mas sobre a época em que ele fez tal coisa. Ah, nos anos 30, olha lá, já tô selecionando um tempo. Nos anos 30 aconteceu isso. Ah, porque na década de 80, ó, década de 80, já sei que estou falando dos anos 1980, né? Daquele decênio. Então, galera, o predomínio de verbos no pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Porque foram coisas que ele fez. Ele caminhou, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Eu não coloquei Jesus ressuscitava no pretérito imperfeito. Por quê? O pretérito imperfeito ele vai ser usado quando aquela ação for realizada várias vezes. Por exemplo, Jesus ressuscitava. Quantas vezes Jesus morreu para ressuscitar toda vez, né? Então ele morreu uma vez e ressuscitou. Ele não morria e ressuscitava todo dia. Entendeu? Por isso os verbos sempre vão ser no pretérito perfeito, que marca aquelas ações que aconteceram uma única vez. Beleza? Quando eu vou usar o pretérito imperfeito numa biografia? Quando o personagem realizar várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, o Romário. O Romário fez vários gols, então eu posso dizer, toda vez que Romário jogava, porque ele jogou várias vezes, ele fazia gols. Olha lá, porque ele fez vários gols. Agora, se eu colocar Romário jogou e fez gol, eu estou falando de um único jogo e um único gol. Deu para ficar claro? E a verossimilhança dos fatos narrados. Então, os fatos têm que ser baseados na verdade, né? Eu não vou fazer uma biografia baseada em mentiras. Até existem muitas que são inventadas, mas o ideal, uma biografia verdadeira, é aquela que conta a verdade, beleza? Entendeu? Verdadeiro, verdade? Tá, vamos lá. E a estrutura? Geralmente ela vai apresentar um título, né? E esse título da biografia geralmente vem com um subtítulo, né? Por exemplo, Michael Jackson, o rei do pop. A gente vai ter a introdução, né? Que é o texto inicial que vai apresentar as informações de origem do biografado, né? Ah, ele nasceu em tal lugar, ele é filho de fulano de tal, com fulano de tal. Vai dar uma referência familiar com informações importantes sobre a infância e sobre o contexto de formação. Ele nasceu numa comunidade pobre, numa comunidade rica, num país europeu, num país africano, num país sul-americano, como o Brasil, por exemplo. Então ele sempre vai dar essas informações básicas, né? Aí olha só, como eu falei, né? Sempre tem o título e um subtítulo. Por exemplo aqui, ó, Renato Russo, o trovador solitário. Olha o subtítulo aqui, né? Diego Armando Maradona, ó, o nome do biografado e o subtítulo. Eu sou o Diego de la gente, né? Eu sou o Diego da gente, né? Do povão, do povo. Che Guevara, uma biografia. Michael Jackson, a magia e a loucura. Então perceba que geralmente não é uma regra fechada também. Biografia tem que ser assim, não. Mas geralmente as pessoas colocam o nome do biografado, do personagem principal, né? E o subtítulo que vai sintetizar mais ou menos, ou vai exaltar alguma característica daquele personagem. Tá, e a estrutura de uma biografia? Ela vai apresentar o corpo de texto, né? A grande parte do corpo de texto apresenta a sequência de relatos cronologicamente organizados. Lembra que eu falei? Começo, meio e fim, criança, adolescente, jovem, adulto e tal. Apresentando as ações e experiências do biografado ao longo da vida, né? Principalmente os fatos marcantes da vida dele, né? E a conclusão de uma biografia? Apresenta o encerramento de relato e pode contar os últimos momentos de vida do biografado, ou as últimas informações do recorte temporal escolhido, né? E a gente vai ter vários tipos de biografia, né? A biografia pode apresentar diferentes formas. Atualmente, com o avanço dos textos digitais, o gênero tem sido adaptado a diversas plataformas, propondo mini-biografias que pontuam os aspectos mais relevantes para o propósito do espaço. Em relação à autoria, o gênero também pode variar entre biografia e autobiografia, quando o próprio personagem escreve sua própria história, tá?
Aí tem a biografia e a autobiografia. A biografia é quando um escritor fala sobre um outro personagem, sobre um personagem que ele quer escrever, por achar que esse personagem tem alguma relevância para a sociedade, para uma comunidade, enfim. Já a autobiografia é quando o próprio personagem escreve a sua história, né? No caso, digamos que eu vou fazer minha biografia, eu vou colocar sempre em primeira pessoa, né? Eu, quando tinha tantos anos, fiz tal coisa, eu fiz aquilo, entenderam? Então, no caso, seria uma autobiografia, eu falando de mim mesmo, ok? E a biografia não autorizada, é importante falar isso. O que seria uma biografia não autorizada? Olha lá. É o texto que, apesar de apresentar o relato da vida de um indivíduo, não possui autorização do biografado. Se a pessoa que está sendo biografada não autoriza a publicação de determinada obra, ela não pode ser utilizada com fins comerciais. Além disso, há de se tomar cuidado com toda crítica ou informação exposta, pois conteúdos difamatórios, ou seja, que não sejam verdadeiros, ou que eu não queira expor, que sejam muito pessoais, no caso de problemas familiares, por exemplo, também não são adequados e podem ser judicialmente penalizados. Ou seja, caso falem de mim sem que eu autorize que falem, numa biografia, no livro, ou no documentário, que seja, e eu não gostar daquilo, eu posso processar a pessoa que fez aquela biografia. Por quê? Porque eu não autorizei. Então eu não admito que falem de mim sem minha autorização. Dito isto, vamos para a parte mais legal dessa história, né? Que é justamente fazer a atividade. E qual seria a nossa atividade? É uma leitura do texto Fernando Pessoa. Esse texto, Fernando Pessoa, esse trecho de uma biografia, está na página 55 do livro de vocês. E aí vocês vão ler essa biografia do Fernando Pessoa. E em seguida, vocês vão resolver. São apenas 7 questões referentes ao texto lido. Essas 7 questões estão na página 57, 58 e 59 do livro didático. Usem máscara, tentem ficar em casa. Não dando, saiam sempre com máscara. Lavem as mãos constantemente. Façam uso do álcool em gel. Beleza? Cuidem-se e fiquem bem. Até a próxima, galera. Um abraço.